Graças a paz, irmãos. Hoje o canal Cajadada traz para você algo um tanto quanto delicado, mas algo que você precisa saber, e eu vou falar para vocês do que é. Você entra na igreja e se depara com o pastor pregando dessa forma: porque essa luta não é mais contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Contra o quê? E eu vou falar para você sobre algo que foi a minha dúvida e que também pode ser a sua dúvida, que é sobre principados e potestades. Se liga nisso aí. Algumas passagens mencionam as duas classes, como essa passagem aqui que está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse texto fala que principados e potestades foram criados para Deus e para Deus. Bom, basicamente, principados e potestades é a mesma coisa. É usado na Bíblia para descrever como demônios. E podem ser anjos ou demônios, bons ou maus. Depende da interpretação que a Bíblia vai te dar naquele momento. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E eu vou falar para vocês agora cada um deles resumidamente. Assim, se você tiver alguma dúvida, procure lá o Google, procure a Bíblia, procure seu pastor, seu líder de célula, que eles vão esclarecer as suas dúvidas. Eu estou apenas dando um pouco de conhecimento para vocês aqui agora. Os principados, esses demônios, eles ocupam um poder, uma autoridade política sobre as regiões, sobre países, sobre municípios, sobre estados, e é equivalente, é semelhante aos reis, aos príncipes daquela época. É muito fácil lembrar de Herodes, quando ele quis matar o menino Jesus, ele estava dominado por um principado. As potestades, elas visam o domínio completo. Normalmente esses demônios, eles ocupam o meio religioso, o meio espiritual, que são responsáveis pela criação de seitas, são responsáveis por distorcer a palavra de Deus, aqueles que sempre estão influenciando de uma forma ou de outra as pessoas para que não sigam Jesus, para chamar as pessoas que são as pessoas cristãs de alienados. Tem uma passagem em Mateus, no capítulo 26, do 57 ao 68, que fala, sobre a classe de demônio que foi principal, que agiu no Sinédrio, e também sobre Caifás, para que viessem julgar e crucificar Cristo. Existem também os dominadores, que são aqueles espíritos que eles trabalham no intelecto humano. São aqueles responsáveis por distorcer a fé do homem, são aqueles que acusam o homem de alguma forma para que ele não siga a sua fé, para que ele tenha um certo ceticismo sobre as coisas. Bom, os espíritos do mal são aqueles responsáveis, aqueles que atacam a tua saúde, que atacam te dando desejo de morte, de desastre, de angústia, depressão. Ninguém está livre desse tipo de espírito do mal. Ele ataca qualquer pessoa, independente da fé, independente da religião, raça, cor, não importa. Eles atacam qualquer pessoa. Porque vocês sabem que o Satanás veio à Terra para roubar, matar e destruir. Então eles não escolhem quem eles querem destruir. Uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que os principados e potestades foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial? Principados na visão do governo nazista e as potestades no governo religioso católico. Eles foram responsáveis por perseguir milhares de judeus, negros, para criar uma raça ariana. E para finalizar, falar agora de coisa boa, vou falar de uma passagem aqui que para mim é a melhor de todas relacionadas a esse assunto sobre potestades e principados. Se liga. Essa passagem ela está em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: e, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui nós vemos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo todos esses seres malignos, todas essas forças espirituais na cruz. Então, o nosso Senhor nos armou com o seu nome, que é um nome poderoso, com uma armadura
e com a oração. E eu digo, irmãos, nada é mais forte neste mundo do que isso, do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, espero que esse assunto tenha trazido algum conhecimento para você, assim como trouxe para mim, esclareceu, tirou algumas dúvidas. E, cara, uma coisa, só tem que temer a Deus, somente é isso. Para o resto de todas as coisas nós somos vencedores. Porém, não podemos deixar de vigiar, sempre vigilante. E nosso Deus é maior que tudo. Espero que vocês tenham um bom dia e que Deus os abençoe hoje. Amém, irmãos. Até.